Olá, seja bem-vindo em mais um episódio do Pode Ouvir e hoje quero só te avisar, está alegre, está animado e está cheio de louvor. É sobre a presença de amigos da fé que carregam o ministério de louvor e, em especial, eles que fazem uma história que já está ganhando o Brasil e vai até as nações. Então fique certo de que quem ficar aqui até o final é impossível não balançar, porque vai ter a presença de Deus, mas o melhor, com louvor, porque é uma vida, uma história. E o Pode Ouvir traz esse testemunho, que é uma celebração, que traz fé e que o Senhor foi quem estabeleceu. Então, para você que acompanha todos os episódios aqui do Pode Ouvir, hoje você vai conhecer uma vida de louvor com os missionários Jô Souza e Michael Freire. Eita glória! Essas boas-vindas é com muita alegria, né, de abrir esse espaço. Vocês já são da casa, né? Amém. Vocês já são amados pelo Pode Ouvir, todos, né, que ali fazem essa certeza do céu na vida de vocês, que alegra muitas famílias, muitos ministérios, muitas igrejas, né? E todo um ajuntamento do povo de Deus. E é desse jeitinho, com a maneira com que o Senhor estabeleceu quando conquistou o coração de vocês. Porque Jesus chamou e disse assim, agora vai ser vida de louvor. Amém. Glória a Jô, Deus. Deus te abençoe, Amém. bem-vinda. E eu queria que você compartilhasse sobre essa história que talvez eu não conheça completa, né? E muita gente aqui não conheça completa. É verdade. Mas a Jô sempre foi uma Jô de Jesus? Não, eu quero primeiro louvar a Deus pela sua vida, né? Pelo podcast, pelo Pode Ouvir, que é bênção, onde chega aí. Deixa entrar, gente, deixa fluir, né? E a Jô nem sempre foi de Jesus. Mas uma coisa eu posso afirmar a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que a melhor fase da minha vida eu vivo agora com Jesus. Eu não tenho assim outra explicação para falar, né? Na verdade, falar de Jesus já me vem lágrima nos olhos, né? Já me vem uma alegria no coração, na alma, porque só eu sei de onde foi que Deus me tirou, né? São 12 anos, né, Jô? Então, nessa caminhada, a gente sabe que os marcos ficam. E quando foi que a carreira, porque você já tem um dom, né, de cantar, e a música faz parte da sua identidade, é notório. Mas a Jô veio de um palco, Vim. a Jô veio de um lugar. Então, antes você não cantava para Jesus, Não. né? Então, de que palco o Senhor te arrancou? Eu vim do palco do mundo, né? Do meio secular. Eu era cantora de forró, né? Eu cantava nas bandas de forró em Manaus, é onde eu conheci meu esposo, esse homem lindo, aquele lindo, né? Então, eu vim de lá, do meio secular, né? Não foi fácil chegar aqui, 12 anos que nós estamos na presença do Senhor. Ah, não caímos de paraquedas, minha gente, porque a gente não veio assim fazer uma carreira gospel. Não, a gente não veio para isso. A gente veio para o verdadeiro evangelho, né? A gente veio para seguir verdadeiramente Jesus e fazer, pelo menos tentar, né? Porque não é fácil fazer o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na sua palavra, né? O que ele manda a gente fazer. Então, a Jô saiu do secular e veio para o verdadeiro evangelho, seguir a Jesus. Né, meu filho? Você tocou num assunto que é até interessante falar, porque o meio gospel, né? Ou a indústria da música gospel, né? E a gente até vê algumas situações acontecendo e a gente vê como alguns têm olhos diferentes, né? Do que você está hoje trazendo aqui pra gente. E esses olhos mais genuínos, mais do evangelho e falar de Jesus é para quem realmente teve uma vida resgatada por ele e que não vê isso como negócio. Com certeza. É um negócio de Deus, mas ele é diferente como é um ministério, quando é um ministério, né? Então, quando foi Sim. que você entendeu que isso era um ministério na sua vida? Eu entendi verdadeiramente quando eu comecei a ler a palavra, né? Quando eu comecei a ler a palavra e quando eu li que uma parte da Bíblia que fala assim, que Deus deu seu único filho por amor, né? Aí eu pensei, meu Deus, então eu só estou aqui porque Deus me amou primeiro. Amém. Então nós precisamos passar esse amor para as pessoas. E o que é o amor? O amor é você se preocupar com quem está do seu lado. O amor é você dar a mão para quem necessita, não é você ter algo só para você, entendeu? É você compartilhar, é você entender isso, porque hoje a gente vive dentro das igrejas mesmo, onde só fala muito sobre dinheiro, né? Muito sobre prosperidade e esquece que muitas das vezes o irmão que está do seu lado está
necessitando de uma mãozinha, de um favor, né? Então, a gente tem que ver com os olhos de Jesus, né? E, Jô, sempre louvando, quando eu digo isso, assim, nem todo mundo tem esse dom de louvar, mas nós temos a chamada para adorar, né? Sim. Louvor e adoração é a mesma coisa? Só para esclarecer? E uma vida de louvor, como é uma vida de louvor? Ah, na verdade, assim, um ministro de louvor, eu já ouvi dizer assim que o ministro de louvor ele faz o céu ficar bem baixinho, e isso é verdade, mas o que é ser um ministro de louvor? Não é você chegar, né, e pegar o microfone e cantar, não, não é isso. Antes tem toda uma preparação. Eu faço isso. Eu estou falando por mim, no meu caso. Eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu clamo por Jesus, eu peço misericórdia de Deus para quando eu vou orar. Tanto que quando eu vou cantar, eu digo para Jesus, eu faço assim como se ele estivesse do meu lado e digo, Senhor, sobe comigo. Não importa se é um show grande, se é um evento grande, se é uma igreja pequena, tanto que a gente canta para 1 milhão de pessoas, mas também é como se nós estivéssemos ali com 2 ou 3 pessoas. É a mesma coisa, né, pai? Não, aqui que tem pouca gente, eu vou cantar aqui só um negocinho, não é nada disso. Eu digo logo, eu vou cantar como se fosse minha última vez. Porque se Jesus voltar, eu estou adorando ele de corpo, alma e espírito. Eu estou dando tudo de mim. Né? Então, eu primeiro procuro ele, a presença dele, busco por ele pela madrugada, jejuando, para poder eu subir em cima de um palco, de um púlpito e deixar ele me usar. Aí, Senhor. A missionária Jô, ela está trazendo aqui para você, que está escutando sobre uma vida de louvor e que antes de subir em qualquer plataforma, nessa responsabilidade que o Senhor te deu de uma voz linda, né, e de ter uma presença de palco, mas que você primeiro tem uma intimidade com Deus. E ela está dizendo que primeiro ela vai lá, no secreto dela, fazer aquilo, produzir o que muita gente vê sendo uma grande glória de Deus e que o céu fica baixinho, né? Mas é fruto de uma oração, é fruto de um jejum, é fruto de leitura da Bíblia, para que a verdade, a palavra de Deus esteja nessa letra, nessa música. Isso. E nesse ritmo que nem todo mundo aceita, né? Nós precisamos aqui ser muito claros, né, Jô? Você entra em todo lugar por conta desse ritmo, todo mundo quer recebê-los por conta desse ritmo. O ritmo foi um problema para você dentro dessa carreira como ministra de louvor? Olha, você já sofreu por isso? No início, né, amor? No início não foi fácil, né? Que saiu do mundo porque cantava forró, né? E o mundo não saiu dela, porque ela continua cantando. Eles falam isso, que o mundo não saiu da gente, né? Mas não é sobre o ritmo, entendeu? Uhum. O ritmo é universal, todo mundo, é uma coisa que todo mundo pode cantar, todo mundo pode tocar se quiser, é que nem pagode. Né? Agora se transforma o pagode também, né? Coloca as músicas de adoração, que é a coisa mais linda do mundo. Então, nós precisamos mostrar para os nossos amigos que ainda estão lá que é possível a gente cantar um forrozinho para Jesus, e para as pessoas que não aceitam, abrir mais o coração e ver através de Jesus e através desse ritmo que Deus pode transformar também, que Deus transformou a nossa vida cantando também os louvores. Interessante que a forrozinhos. Ju falou de adoração, né? Na verdade, a adoração ela não é um estilo musical. Isso. Não é um gênero musical, né? A adoração ela não está limitada a um gênero musical. A verdadeira adoração ela é um estilo de vida, né? O louvor, o ritmo em si, ele é a expressão da nossa adoração, ou seja, eu me expresso através daquele ritmo, né? Então você pode se expressar da maneira que você quiser a Deus, né? A adoração você pode adorar onde você quiser. Verdade. O Senhor disse para a mulher samaritana, né? Olha, a hora já chegou e é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele não estava falando sobre local. Olha, não é aqui nesse monte nem em Jerusalém. Mas agora chegou a hora onde você vai adorar em qualquer lugar. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário ali, né, o véu se rasga e acabou essa história. Agora você adora em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho, na faculdade, você tem esse poder, o poder da adoração transforma vidas. Deixa eu aproveitar que, né, o amor da sua vida, né, porque ela fez esse elogio É o príncipe. né, irmão? É o príncipe. Como foi fazer
é uma parceria, porque vocês, né, como um casal, como família, né, e estão carregando esse ministério junto, como é fazer essa harmonia acontecer? Porque ela carrega a voz e, né, o Michael, missionário, carrega o dedilhar. Eu chamo de dedilhador, né? Verdade. Então você dedilha um instrumento tão cheio de alegria que é impossível alguém não sacudir com esse É negócio. Quando você dá a verdade. primeira nota, a pessoa já vai. Aí você dá a Opa. segunda, a pessoa vai. Aí acabou-se. Na verdade, é um instrumento que é muito visto no gênero forró, né, sertanejo e tudo mais, e também teve essa barreira que você falou, por conta disso, né, de ser um ritmo mais alegre, mas só que agora o que a Jo transmite, o que ela canta, não são mais letras seculares, são letras que exaltam o nome do Senhor. São letras que falam do amor de Deus e isso aproxima as pessoas, né? Então eu sempre cuidei dessa parte de banda, de fechar eventos, né? Quando era no secular, repertório. E hoje eu tenho dado esse apoio a ela, eu digo, olha, canta isso, louva isso, que isso vai ser bênção para a vida de muita gente. Como tem sido, né, na nossa rede social, no Instagram, pessoas têm mandado mensagem para a gente dizendo que foi muito tocada pelo Espírito Santo, né? Amém. Através de um louvor, de uma adoração ali, que começou a chorar, né? Muitas pessoas, não foram poucas, né? Isso é maravilhoso, poder ajudar ela, né? Nesse ponto de... E também pessoas que seguiam a gente no mundo, no secular, quando a gente cantava, né? Que hoje tá, né, pai? Sim, Serve a Jesus e quando vê a gente, meu Deus do céu, eu não acredito e fica assim, aquela alegria, sabe? Da gente estar no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus. Isso é muito gratificante, muito mesmo. E E nós, eu costumo dizer assim, que Deus nos uniu com um propósito, né? Da voz com o instrumento, né? Com ele, para caminhar junto, para construir uma família, para caminhar junto, né, meu filho? sim. se vocês fossem assim definir, né, qual foi o maior desafio depois que vocês foram chamados pelo Senhor e que hoje completa 12 anos? Se vocês tivessem que dizer assim, não, aqui foi o momento mais de posicionamento, decisório. Ou eu carregava o reino de Deus, ou eu recuava aqui, né? Porque todo ministro de louvor tem uma história que ele precisa vencer. Ele vem com vem ofertas, né? De um modo, vem convites, que era o que você esperava quando você estava lá, né, fazendo Sim. uma caminhada, e de repente você se posicionou, e aí vem a surpresa, as ofertas, né, de convites que não eram esperados. Teve um marco assim nessa carreira de vocês? O maior desafio que a gente já enfrentou, um dos maiores desafios, acho que foi a enfermidade, né? Uhum. Veio a enfermidade, veio o diagnóstico, Uhum. né? Veio o convite também, mas por um momento, isso aqui quase ninguém sabe, isso aqui da nossa vida. Isso aqui é algo praticamente só Deus, inédito, pode ouvir hoje, né? Olha, Nós recebemos em um momento da nossa vida, a gente estava passando um momento muito crítico, Muito difícil. e eu Sim. olhava para minha esposa assim, eu dizia, e aí, o que que tu acha? Vamos lá só fazer esse trabalho e a gente pega o dinheiro e tá tudo certo. entendi. A gente vai ficar indo na igreja. Só que Deus, ele trabalha de uma forma diferente na nossa vida. Deus, quando ele te chama, ele quer exclusividade, né? E de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. O Senhor Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Não tinha mais como a gente, eu tô me arrependendo todinho aqui. É a presença de Deus. Não tinha mais como voltar atrás, uma vez que você toma uma decisão para Cristo. Você pega o cajado e segue em frente, ou você retrocede. E a gente, cocheando em dois pensamentos nessa época, devido ao aperto financeiro também, aí veio uma proposta, né? Uma proposta assim, muito boa aos olhos naturais, né? Aos olhos. Só que a gente tinha que focar naquilo que o Senhor tinha determinado para a gente fazer. E a gente, por um deslize assim, acabamos cocheando e fomos lá numa reunião e tudo mais, e acertando tudo para a banda secular voltar. Só que no meio disso tudo aconteceu um episódio muito, assim, incrível, né? O que aconteceu nesse dia, teve a luz foi embora nesse dia, teve um assalto, foi bala para todo lado lá no local, no estabelecimento. Bateram o nosso carro, bateram o carro do outro rapaz, Do que era empresário, do né? empresário, que ia começar a vender os shows.
né, para a gente voltar para aquele meio secular, só que Deus Isso. não permitiu que a gente voltasse. Deus criou tudo isso Toda uma para a situação. gente entender que Ele não queria mais a gente naquilo. E a gente pediu perdão para Deus, E fomos chorar. chorar, se arrepender. Nunca mais coxamos em meus A gente pensamentos. se arrependeu muito, muito mesmo. Quando ele chegou em casa, ele já chegou assim, chorando, né, filho? Aí ele pegou na minha mão e ele falou, amor, Deus não quer nem a gente mais nisso. Aí ele pegou na minha mão, vamos pedir perdão do Senhor. Sim. Aí lá na nossa sala, no mesmo momento, assim, ele segurou na minha mão, nós começamos a orar lá na sala, nós dois. E chorando, pedindo perdão, Senhor, nós não vamos mais fazer isso. Então, os Perdoa, desertos, pastora, gente. para quem está nos ouvindo aqui, Uhum. pode ouvir, deserto não é sinal de ausência de Deus. Os momentos difíceis vão vir na nossa vida, mas a gente tem que permanecer firme para que o propósito de Deus ele venha se cumprir na nossa vida. Veio o diagnóstico também, né? Isso a minha esposa pode falar. Veio um diagnóstico de câncer. E você também, né? Nós ficamos Veio um doentes. diagnóstico na minha vida também. Porque, veja bem, para a gente entender o que Deus quer falar aqui. A gente passa muitos anos no pecado, servindo às trevas. Quando Deus nos chama, a gente vem para a presença de Deus. Mas a gente quer que Deus faça logo. É. Não é assim dessa maneira. A gente vem para a presença de Deus, então tem um tempo de Deus para acontecer todas as coisas. Então tem que passar o deserto, tem que passar o vale, porque Deus vai nos forjar nesse vale. E foi isso que aconteceu. Minha esposa pode contar mais do testemunho de... É que quando o Maico fala assim de vale, só para você entender também, é aquilo que ele falou, não é que a gente vai estar só num vale, no deserto, né? Foi quando a gente estava passando por tudo isso, por esse diagnóstico de doença, por dificuldade financeira, essas coisas, é que a gente mais sentia e via que Deus estava com a gente. Né? Porque quando a gente via, olhava para um lado, não tinha nada, aí Deus mandava, sabe? Quando eu fui diagnosticada com câncer, né? Eu fui no médico, ele falou que eu precisava com urgência cortar pela raiz a doença, que eu precisava fazer uma cirurgia que custava 20 mil reais na época, e eu passando, já falei, eu dizia, esse homem tá doido. E ele falando que a doença estava lá e tal, e ele falando e eu no meu pensamento, Senhor, mas como? Ele falando e eu falando com Deus. Eu dizia, não, eu não aceito isso. Eu dizia para ele, Senhor, o Senhor não me tirou do mundo para morrer de câncer. Eu disse para ele, né? Aí eu dizia, eu não vou tirar nada. Eu vou morrer com tudo que o Senhor me deu. Eita, que é essa, né? Eu dizia no meu pensamento e o médico falando. Vou morrer com tudo que o Senhor me deu. Vou morrer com tudo que o Senhor me deu. E eu saí da sala do médico, não tive coragem nem de abrir assim, a lista de medicamento, aquele de exame, não sei o que. Eu cheguei lá fora, amassei toda a folha e joguei no lixo. Sem saber o que era, sem ver, não. Disse, Deus vai me curar. Não, Deus vai me curar. Me fomos para casa. Contamos isso para ninguém. Eu compartilhei com uma pessoa que também não deu muito valor. Achava que a vida dos outros era mais importante do que a minha, que estava doente no momento. Então aquilo eu esqueci, não. Bora para frente. Eu vou confiar no meu Senhor. E eu fui para a luta, amiga. Fui orar e eu dizia, não, Senhor, não aceito. E eu fui tomar os remédios caseiros e tal. E o médico disse para mim que eu não podia engravidar, né? Por causa da neném, que ia ter que tirar, por causa da doença. Lá eu engravidei. Lá eu engravidei, minha irmã. Mas não falei nada para médico nenhum, nem que eu sabe nada. Fui fazer o pré-natal, todo dia, a menina crescendo. Aí a menina crescendo, eu alegre. Meu Deus, é muita... Dizer, eu não tenho mais nada. Só comigo, sabe? Deus já me curou. E a menina nasceu, amiga, com quase 5 quilos. Olha que benção. Hoje a minha filha vai fazer 9 anos. E depois que eu tive ela, tudo aquilo, eu fui fazer meus exames, tudinho. E eu não tinha nada. E quando o médico estava fazendo a cirurgia em mim, eu estava assim, meio desacordada, mas ouvindo o que ele estava falando. Aí tinha uns alunos com ele e ele dizia, tá vendo esse útero? Não tem nada, é um útero limpo. Aí mesmo eu assim, meio desacordada, mas com o coração, sabe, alegre, assim, pulsando, assim, batendo forte, né? E depois de tudo isso eu fui fazer meus exames e não tinha nada, irmã. Aí até que eu falei bem assim para a doutora, mas não tem nenhum câncerzinho aí? Ela dizia, não, se tinha aqui não tem nada, já foi embora. Eu falei, eita, glória! Verdade. E depois disso eu já fiz vários exames e tá tudo certo. Glória a Deus. Foi um desafio, né? Foi um desafio grande esse aí.
Eu diria, né, porque a gente fica aqui atento, né? A gente está ouvindo uma história, né? E a vida deles e também a particularidade. A gente não vive contando isso em qualquer mesa e Não, tal, esse daqui eu né? nunca contei nem em lugar nenhum. Não Então, foi- exclusividade pode ouvir, né? Aquilo que você não sabe. Gerado no louvor, na adoração, mas queria ter uma oposição. É Mas isso você aí. fez algo que muitos, eu diria, poucos falam, né? Eu vou com tudo que tu me deu. Essa palavra, pega ela aí ao seu coração, porque o Senhor, ele te respalda naquilo que ele te dá É como um verdade. convite. Ele queria respaldar vocês, mas quem precisava se posicionar? Obviamente, vocês. Porque o Isso. convite para ter outras, né, recursos, e a gente sabe como é às vezes a vida de um músico, né? Vamos Sim. colocar de um modo geral, né? Vocês entram em algumas plataformas, existe ali uma bênção, uma honra, uma oferta, que é muito justo, viu? Né? Mas quem entrega a vida para o Senhor, ele vive de outra maneira, né? Ele tem que depender de Deus. E Deus queria que vocês dependessem E dele. ouvindo a senhora falar assim de depender de Deus, olha, a gente tentou fazer tanta coisa, né, pai? O Mike foi pra rua vender quicão, botou uma banquinha de quicão. Eu fui vender café na beira da rua. Minha irmã, nada Nada dava dava certo. É o tempo, né? Nada. Mas logo no início eu também cheguei a desistir de cantar. Falei pro meu esposo, falei, amor, eu não quero mais cantar. Eu cantei tanto na minha vida, disse pra ele que hoje eu só quero chegar na igreja e ficar sentado, só. Olha. Não era, amor? Aí, minha irmã e eu dizendo isso, mas toda noite eu sonhava comigo cantando nas igrejas. E eu dizia pro Maico, amor, eu sonhei comigo cantando na igreja, mas eu não quero cantar. Eu assim, sabe, bem mesmo, não queria mesmo mais. Até que um dia mesmo eu bati o pé e falei, não, bora cantar, amor, bora adorar. Não foi, amor? Bora, pelo amor de Deus, cantar, que o Senhor toda noite fala Junto comigo que eu comigo. tenho que cantar. Vamos cantar. Ele não te liberou, ele não te liberou. Não me liberou, amiga. De jeito A nenhum. gente fala aqui, que você falando disso, né? Não, eu quero só sentar e ficar lá até, enfim, e o Senhor toda noite te Toda dando sonho. noite, amiga, É mais ou menos, me ministrava. fez lembrar uma história, viu, Michael? Missionário. Eu, né, na caminhada e tal, e de repente, né, a gente é marcado, né, a vida, assim, deixa a gente com algumas feridas, né? É. Eu digo, eu tô cansado, Senhor, de cuidar de um monte de gente, tu me manda cuidar, eu cuido. E no final, né, enfim, para que todos esses esforços? Não, eu quero entregar o cajado. Aí eu fiz cartas para Deus. Eu fiz 4 cartas para Deus. E foi numa vigília do ministério onde vocês estão ali, que é o Ministério Madureira. Sim. Então, pois eu fui numa vigília da Madureira. Tinha feito a 4ª carta. E aí, escrevendo para Deus no finalzinho da carta, da 4ª e última carta. E eu escrevi assim: o Senhor me libera do cajado. Eita, glória. De repente, eu terminei aquilo lá, porque olha só, eu ia pro culto e estava lá no culto e escrevi a carta durante o culto. Só que essa última eu fiz e pedi: Senhor, me libera do cajado. Tipo assim, você não quero mais cantar, quero sentar lá e só, né, não vou fazer mais nada. Aí ele dava sonho, né? Pois é, eu fiz logo a pergunta: me libera do cajado? Ainda botou bom. interrogação zona Botei, enorme lá botei. atrás, lá Por que eu não embaixo. botei? Senhor, por favor, estou deixando o cajado. Tchau, beijo, fica com Deus. Aquela, Deus fica com Deus. Eu fiz a pergunta: Senhor, me libera do cajado? Esperando o autorização, né, sim, pro né? Então, rapaz, a vigília pegando fogo, lá vem o vaso na marcha. Eita, Lá glória. no final, chega o Senhor, manda te dizer que do cajado ele não te libera. Aí eu digo: Jesus amado. E pronto, ele diz: e aquilo que hoje, um dia te feriu, hoje ele vai te curar e a unção vai ser dobrada. Eita, E aí glória, pronto. Aí aleluia. aquela, desmontei e tiveram que me juntar. Eu me lembro até hoje. Voou óculos para um lado, chave do carro para outro. É desse jeito, amiga. Eu tava com uma bolsa, a bolsa vou pro outro lado. Depois junta tudo, Junta né? tudo, vambora, porque o Senhor não me liberou do cajado. Meu Deus. Glória a Deus, Desse né? jeito. Então o Senhor não te liberou do canto do não me louvor, liberou. né? E quando né? vocês... E teve não me interrompendo, pastora, teve uma cura da garganta, né? Ah, é, As cordas também. vocais dela tinham um problema, né? Uhum. Eu tive nódulos. Nódulos e essa questão, né? Mas E o isso Senhor me também- desanimou muito, né? Porque Eu não você conseguia cantar mais direito, não. saber que o seu instrumento de trabalho, vamos dizer assim, tá Ah. doente, né? Tá com problema, é algo que, né? Aí, então, assim, me entristecia muito. Eu não queria mais cantar. E, ai, amor, eu não consigo mais ir nas igrejas. Eu tenho vergonha de cantar, né, pai? Mas aí, uma irmã também falou: Deus está te curando. Eu não me lembro onde foi. Deus está te curando hoje.
Falei, meu Deus, e eu fui logo no pensamento, porque quando vem alguém pro meu lado, ó Deus, eu vou logo no pensamento. É lá naquele lugar, é lá mesmo, Senhor. Cura, Olha. toca lá mesmo, Senhor, é aí mesmo. Curou, Né? né? E aí eu fui numa igreja cantar, minha irmã. E eu saí de lá tão feliz. Falei, meu Deus, nunca cantei tão. É a primeira vez que eu tô cantando, Desse jeito. sabe? Tão. E quando a gente vê esses milagres do Senhor na nossa vida, meu Deus do céu. E a gente tem liberado essa palavra, né? De milagres, porque de tudo isso que a gente está vivendo com essa igreja, a igreja atual hoje, né? Tem pessoas que não creem mais em milagre, né? E a Uhum. gente tem declarado, né, Ju, aonde a gente vai, Isso. a cura, né? A cura Amém. física, a cura Amém. na alma, a cura nas emoções. E a gente tem testemunhado e visto o milagre do Senhor, né? Liberado essa palavra de Deus que fala em Marcos, né? Capítulo 16, né? Estes sinais seguirão os que crerem. Aleluia! É Em desse meu nome jeito. falarão Caramba, novas línguas. Deus. Em meu nome expulsarão demônio, né? Se pisarem alguma coisa mortífera, Hum. tanto lhe fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos, Eles Serão serão e ficarão curados. curados. Que benção! Olha só, o programa tá entrando no clima, né? Porque a gente começa, e eu quero dizer que quando Glória. vocês foram convidados para estar aqui, lógico, Salmos 150, né? É alguma coisa Aleluia. viva no nosso coração. Que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Então Amém. você tem aí um respirar, lembre-se, é o Senhor que te dá permissão para você viver. Então eu não consigo, de forma alguma, Ficar sem né, louvar. ficar sem louvar. É todo dia eu tô ligada ali louvando ao Senhor, né, porque ministra no meu coração. É lógico, a gente tem momentos para tudo, né? Tem um momento que a gente pega um louvor ali mais de adoração, porque a gente quer uma intimidade com Deus. Depois a gente tá fazendo alguma atividade que precisa mais de energia e a gente tá na Verdade. alegria do Senhor, mas tudo foi feito por Deus, para Deus, e seja para Ele todo louvor, né? Amém, E como glória a a palavra Deus. diz que louvem a Deus no seu templo, né? Louvem o seu poder que se vê no céu. É lógico que o altar é um lugar que vocês certamente estarão sempre, né? Amém. E aí existem os corações que são moldados para viver o ministério, que é essa alegria que vocês carregam. Então, muito feliz, né, de conhecer e saber assim essa intimidade que muitos desconhecem, né, e que não sabem que teve também sofrimento, peleja, né? Teve que romper, teve deserto, né? Perseguição tem até hoje, viu, minha gente? Conta mais sobre isso. Libera essa palavra sobre esse povo aí que carrega, sobre a perseguição. Não, porque a gente é perseguido, né? Mas a gente esquece um pouco disso. A gente até ora pelos que nos perseguem, né? Porque é bíblico. E a gente procura só mesmo olhar para Jesus. A gente olhando para Jesus, a gente segue, a gente esquece quem está perseguindo a gente. É isso. É impressionante como a igreja do Senhor, ela gosta de matar a igreja. Isso. Gosta de matar Olha, é pessoas. forte. Presta atenção que o missionário Maicon Entendeu? Freire Não, vai quando falar. ele abre a boca, gente, já se preparem. Então, pronto. Eu nunca vi, assim, a própria igreja matando seus irmãos, sabe? Se o camarada tá louvando ali, se o camarada tá fazendo algo para Deus, é uma crítica. Ah, o fulano não sei o que, tá. Gente, nós, como igreja, nós precisamos de unidade. Cara, a unidade, ela rompe qualquer barreira. Então, Satanás, ele não gosta de unidade. Você lembra ali de quando aquele, eu não estou lembrado agora o nome, Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém ali. Sambalate, Sambalate Tobias ali, o inimigo ali, Tobias. ele queria embaraçar de qualquer forma ali, sabe? Colocando pessoas ali para atrapalhar, mas quando eles se uniram na unidade ali, os muros foram levantados. Então, a igreja ela precisa de unidade. Então, existe muito isso, perseguição. A igreja gosta de falar mal de um, de outro, tal. Então, a igreja ela tem que se unir, né? Fica com essa palavra, que é só uma reflexão, né? Para que você não vai deixar pro seu coração, pelo amor de Deus. Não deixa, né? Fica com o que é de edificação, sabedoria, como corpo de unidade, fraternidade, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Então, se você for usar na sua boca, que seja para abençoar. Se não pode colaborar, então silencia, vai orar, interceder. Então, faz alguma coisa que possa deixar na vida das pessoas algo frutífero, algo abençoador, né? Então, nessa vida, você vai ter que ser vigilante.
gente. Então, se você tiver que fazer alguma coisa para o ministério de alguém, que você seja um colaborador, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Eita, Deus. coopera com aquilo que o Senhor vê em transbordo na vida de alguém. Ontem eu estava fazendo, né, a gente mergulha na leitura e vê, né, Davi e Saul, né? É um bom caso de que ali nasceu uma competição. E por conta de mulheres que cantavam. Olha o canto no negócio, né? Deus. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aquilo entrou no coração de Saul, porque ele ouviu sobre um mérito. Ah, mas aí a Jo e o Michael agora estão ganhando as nações. Recebe isso, em nome de Jesus. Vocês cantarão fora do país. Eu creio, Então, Jesus. agora, de repente, do nada. Não é é do nada, nada. né? Porque entregaram a sua vida, estão tendo uma vida de louvor, e o Senhor abre as portas, e Ele é o ponto, Ele é o contato. Mas quem é teu contato? Jesus. Ele é que abre as portas, abençoa, mas em vez de você olhar e dizer, de repente, nada, vamos atrapalhar. Não atrapalhe o trabalho do Espírito Santo, porque tem vidas sendo ganhas, né? E tem pessoas ali sendo alcançadas por aquilo que vocês carregam. Então, eu sei um pouquinho disso aí. A gente, né, tem que lidar, infelizmente, com isso. Não é só vida de louvor, não, também. Tem pregador também. Eita, Do apresentador. Eita, glória! Deixa quieto, vamos orar. Vamos orar, gente. Entrega para Jesus, né? Mas, ó, vamos orar e vamos cantar também. Será que sai daí alguma coisa? Muralha arrebenta. Então, olha só, nós estamos aqui nesse momento. Fazer um organizando. lançamento aqui, viu, minha Vai. gente? Lançamento oficial agora aqui no Pode Ouvir, viu? Eita! Qualquer coisa você corre lá no nosso YouTube, nosso Instagram, Jô Souza, que tá tudinho lá, viu? Eita, glória! Vamos lá. Tudo funcionando? Agora. Ó, você que tá passando aí por uma luta, uma tribulação, viu? Senhor, Ele arrebenta com tudo, viu? Confia. Se tem muralha, Ele arrebenta. Se tem prisões, Ele arrebenta. Se a porta tá fechada, Ele arrebenta. O meu Deus é forte, Ele arrebenta. Eita glória! Cê Maico no acordeão, minha gente! Glória a Deus! Eu fui chamado para guerrear contra as forças do inferno, nada pode me parar. Minha vitória foi conquistada na cruz. Agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu fui chamado por Jesus para lutar. A carne e o pecado não vão me dominar. Fui transportado das trevas para a luz. A minha dívida foi paga lá na cruz. Se tem muralha, Ele arrebenta. Se tem prisões, Ele arrebenta. Se a porta tá fechada, Ele arrebenta. O meu Deus é forte, Ele, ó, arrebenta, 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 arrebenta. O meu Deus é forte, Ele arrebenta, 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 arrebenta. O meu Deus é forte, Ele arrebenta. Ô, glória! Olha, não tem como. Eu tenho certeza que você daí sacudiu, pulou, levantou, porque o Espírito do Senhor te alcançou. Eita, glória! Eita, e me diz uma coisa, eu sei que vocês estão num novo momento, né? Amém. Vocês foram convidados para estar agora, né, cuidando da carreira mesmo, né? O Senhor cuidou de vocês e chegou o tempo. Chegou o tempo de expandir. Então, Amém. nessa expansão do reino, como é que vocês estão se organizando? Porque agora vai ser as nações Eita, ouvindo desse ministério lindo. Eu vou estar só ali, alegremente. Eita glória, eita glória. Na verdade, esse Deus, ele é tão maravilhoso, cuida da gente em cada detalhe, né? Que a gente, assim, a gente recebeu muitos convites, muitas propostas de várias produtoras, né? Mas a gente nunca sentiu no coração de ir para nenhuma dessas, né? E houve, assim, uma conexão, né, pai? Forte, né? Bem forte, assim, com o pastor Cícero Oliveira, lá de Fortaleza, que foi, sabe-se quando algo é de Deus, assim, que você, na hora, dá um estalo, Espírito Santo assim, testifica. tão maravilhoso, e aconteceu isso com a gente. Mas, amor, Ele confirma, fale, né, Jô? fale melhor sobre isso. Então foi o convite para a gente fazer parte da produtora Yes Play, né? Uma gravadora, na verdade, e é de Fortaleza. Foi para fazer, na verdade, o primeiro trabalho profissional, né? Um trabalho, um audiovisual bem gravado, com a qualidade diferenciada, né? Que a gente... Eu amo muito Manaus. Eu gosto muito da minha cidade. Mas a nossa cidade, ela é muito carente disso.
de algo mais profissional, uma gravadora com um recurso melhor. Então, se a gente quiser gravar algo melhor, a gente tem que sair daqui para gravar fora. Então, foi isso que aconteceu, a Jo falou. Eu acredito que Deus, ele trabalha muito com essa coisa de conexão, sabe? Ele usa as pessoas para as conexões, para que o propósito dele venha a ser cumprido aqui na Terra, sabe? Eu creio muito nisso e foi isso que aconteceu com o pastor Cícero, quando ele entrou em contato com a gente, ele já acompanhava o nosso testemunho nas redes sociais, via o que a gente estava fazendo e tudo mais, e gerou uma amizade muito legal Muito. com ele, assim, uma conexão muito forte, né? Que a gente, quando começou a conversar, né, pela primeira vez, o Espírito Santo já foi trabalhando e já foi nos orientando, já foi dando muito certo, né, essa conexão. Então, foi algo assim do céu, né? Pra gente chegar até E também não Fortaleza. foi tão rápido. Não foi rápido. Não Foi foi rápido. rápido, viu? Como a gente está há 12 anos nessa caminhada com Jesus, a gente recebeu muitos profetas, né? Olha, Foi. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Usar uma E vai se pessoa. passando os anos e a gente fica assim pensando, mas será que é verdade, né? Será que vai acontecer? E eu me lembro como se fosse hoje que Deus falou através de uma missionária, que ela falou pra gente assim, olha, Deus vai levantar um empresário. Ele não é daqui. Não foi, pai? Tu Foi. lembra? E ele vai abençoar vocês Foi. com um DVD, mas se foi. E depois que aconteceu tudo que a gente gravou, tudinho, uma tarde a gente conversando, e Deus me trouxe à Lembrou. memória isso. E eu falei para a mãe, como tu lembra assim, assim? Aí eu, meu Deus, Senhor. Aí eu falei, meu Deus, Senhor. Então o Senhor, ele te promete, amiga, ele faz uma promessa para você, mas antes dele cumprir, a gente vai passar no teste. Ele faz um teste, tem o tempo da espera, o tempo que ele vai te provar para ver se tu está preparada para receber, entendeu? Ele vai te preparar para poder. Mas glória a Deus, meu Deus, obrigado. Passamos 12 anos nesse teste, ó. Passamos, Chegou a minha hora gente. Chegou a hora da Deus bonança. passou 12 Chegou anos a hora da testando a provisão. gente. Chegou a hora da alegria, chegou a hora agora, né? Porque chegou a hora. Ô, né? Jesus, Pega essa eu- palavra no seu coração, porque a gente fala, brinca, ri, tá? Mas na verdade, quando o Senhor libera essa palavra, a gente fica com ela guardada no coração. O tempo passa e a gente pensa assim, será que vai acontecer? Né? Verdade. E passa o tempo da prova, para ver se você realmente, né, está ainda firmado para que a promessa se cumpra. Então, pega dessa experiência que a missionária Jo e Maicon estão aqui dizendo para você que a promessa se cumpriu. O Senhor levantou e agora eles estão gozando dessa alegria, né? E esse regozijo chegou. Glória Então, a Deus. receba dessa provisão do Senhor, porque dela vão vir as outras bênçãos Amém. que são necessárias. Amém. Mas o segredo para isso tudo acontecer é você persistir. E eu vou fazer esse convite para a gente fechar esse, né? A gente vai fechar com alegria, porque eu sei que está Sim. posicionado aí, mas deixa essa palavra, né, para todos que estão aqui, né, sobre essa perseverança. Não desista. Só continue orando, continue tendo fé, crendo num Deus vivo, que nós acreditamos. Há 12 anos nós acreditamos. Nós acreditamos no Deus do impossível. E hoje ele fez na nossa vida. Né? Nós passamos por um processo bem longo, né? Mas olha, hoje nós estamos aqui com esse trabalho tão maravilhoso, tão gratificante, né? E Deus, ele cumpre aquilo que ele fala, aquilo que ele te promete. Só insista, persista um pouco mais, ore um pouco mais, tenha um pouquinho mais de fé que vai chegar lá, vai acontecer. Não, eu já estou aqui, guardei no coração. Aguenta firme, persevera, embora que o Senhor é contigo, Persevera, oh, meu amém? Deus, amém. Olha, para a gente fechar isso aqui com alegria, ele vai tocar mais uma que eu sei que você quer, eu também quero, né? E a gente une à vontade. Então, para você que amou esse programa, compartilhe com quem precisa ouvir dessa palavra e que o seu coração tenha sido edificado por esse testemunho de uma vida de louvor. Esse é o convite do Senhor para a sua vida. Entregue a vida para Ele, viva os seus Tô vendo propósitos e aqui. você vai ver grandes coisas acontecendo. Então, para você que quer saber o que mais vai acontecer nos próximos episódios, continua aí, ligadinho. Toca esse sininho aí, deixa tudo agendado, porque ele vai tocar. Pode ouvir, _ podcast. Ainda tem muita coisa para acontecer. E por aqui, as coisas de Deus operam maravilhas e a sua grandeza está acontecendo por conta de um louvor que sai da sua vida e da sua boca e do seu ser. Vamos louvar a Deus? E fechar? E esse louvor que a gente vai cantar, o nome é Deus Não Esqueceu. Só para aumentar mais um pouquinho sua fé. Bora lá, meu amor. Oh, glória, minha gente. Aleluia, Deus é fiel. Olha só.
Tá preocupado demais, tá aflito demais, eu tô vendo. Tudo que planejou por água abaixo caiu e o medo entrou dentro do teu coração. Olha Deus te falando. Te encontro chorando, caído, buscando sentido e razão pra tudo que aconteceu. Eu ouvi quando disse na sua oração, Deus não esqueceu. Esqueceu, escute, quem te prometeu não se esqueceu. Vai se cumprir, vai se cumprir, só confia em mim. Quem te prometeu não te esqueceu. Vai se cumprir, vai se cumprir, só confia em mim. Oh glória, Deus é fiel. Eita, esse é o Pode Ouvir. Nesse ritmo, nessa alegria. Guarda no teu coração. Vai se cumprir. Aleluia. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.